Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida da Holanda de Frank de Boer. Holanda que chegou nessa Euro sem fazer muito barulho, né, comendo pelas beiradas, né, um time que ficou de fora tanto da última Euro em 2016 quanto da última Copa em 2018, mas vem com uma geração muito jovem, muito promissora, que chegou inclusive à final da última Nations League, tá com uma equipe bastante versátil. Não fez muito barulho realmente nas duas primeiras rodadas, jogou um futebol normal, comum, mas nessa última rodada amassou o time da Macedônia, que, claro, não é parâmetro, mas mesmo assim fez uma campanha de 100%, 3 vitórias em 3 jogos e já tinha garantido a primeira posição do grupo, já com essas duas primeiras vitórias. Holanda que tem como base do seu time Stekelenburg no gol. A zaga que começou com o Timber no primeiro jogo, ele perdeu a posição para o De Ligt, que é o zagueiro central, e o De Vrij, que jogou de zagueiro central na estreia, foi para o lado direito. Do lado esquerdo, Daley Blind, que é lateral de origem, mas é um jogador muito versátil. Essa zaga que ainda está desfalcada do Virgil van Dijk. Imagina o nível dessa zaga se ainda tivesse um dos melhores, se não o melhor zagueiro do mundo. No meio-campo tem também uma outra disputa por posição, né, entre o De Roon, que foi titular nos 2 primeiros jogos, é o dono da posição, um jogador mais marcador, mas que deu lugar para o Gravenberch, que fez a posição nessa terceira partida, jogando ao lado do De Jong, que dependendo da companhia dele, joga como primeiro ou segundo homem do meio de campo. Dumfries é o ala pela direita e o Van Aanholt é o ala pela esquerda. O Wijnaldum fica um pouco mais avançado aqui no meio campo e a dupla de ataque. Weghorst é o dono da posição, é o centroavante, mas, por exemplo, hoje, né, na partida contra a Macedônia, o Malen jogou ao lado do Memphis Depay, que é o camisa 10 do time, dando inclusive muito mais mobilidade a esse ataque. Então, só lembrando que o De Roon e o Weghorst, eles foram poupados dessa partida, mas há essa disputa com posição, tanto com o Gravenberch no meio campo, quanto com o Malen no ataque. Bom, existem duas Holandas, dá para detectar duas Holandas no jogo. É uma Holanda quando inicia a saída de bola e a outra Holanda quando a saída de bola é iniciada pelo adversário. Quando a saída de bola é da Holanda, o time tem mesmo essa configuração tática, é um time muito mais espalhado, um time que busca as triangulações, dá para ver muito bem as triangulações acontecendo, que brima pela posse de bola, que tem a amplitude dada justamente pelos dois alas. É um time muito mais semelhante com o que sempre foi historicamente, apesar desse sistema tático com 3 defensores e com alas espetados e não pontas. Com o Depay, principalmente quando joga ao lado do Weghorst, sendo o jogador mais liberado para o ataque, e o Wijnaldum sendo esse cara de infiltração no meio de campo. Mas quando a saída é do adversário, faltou dizer, ainda com esse sistema tático, esse time quando perde a bola, pressiona rapidamente, né, a saída de bola do rival. Ele perde a bola e faz a marcação, pressão no homem da bola e nos espaços, compacta o time exatamente nos espaços onde está a bola. Porém, quando a saída de bola é do adversário, o time naturalmente joga baixando as linhas e marcando dentro do próprio campo, normalmente num padrão tático que dá para definir como um 5-2-1-2, porque o Wijnaldum não marca dentro da linha dos volantes, apesar de por vezes a gente vê-lo fazer essa função, mas é muito mais possível a gente ver ele jogando um pouco mais avançado, e há muita compactação entre esses dois volantes e a linha de 5 defensores. Eles jogam praticamente numa mesma linha, tão compacto que parece às vezes que é uma linha de 7 jogadores, mas há também muita subida de pressão por parte da última linha e muita baixa pressão, né? Uma queda de pressão, digamos assim, dos jogadores que atuam mais à frente, jogando quase que dentro da linha de 5. Isso faz com que a Holanda tenha uma outra característica. Se com a bola a ordem era administrar a posse, dar amplitude, ter jogadores forçando as triangulações, sem a bola é contra-ataque, que é fatal. Esses jogadores são muito rápidos e conseguem muito bem fazer os contra-ataques. Quando joga o Malen ao lado do Depay, eles fazem esse X, eles fazem trocas de posições, a zaga fica doida com a movimentação
desses dois jogadores e abre muitos espaços, principalmente para as infiltrações do Wijnaldum. Hoje, inclusive, marcou 2 gols vindo de trás, jogando exatamente assim. Algumas outras especificidades desse time. Na zaga pela esquerda joga o Blind, e ele é um cara muito responsável para a subida de armação do time. E aí, seja o De Roon, seja o De Jong, eles fazem essa cobertura quando o Blind sai para poder armar o jogo. Ele se torna quase que um meio-campista extra. Então o time passa a jogar com 3 no meio-campo, mas sempre com o De Jong fazendo essa cobertura. Se ele volta, o De Jong também normalmente volta para a linha dos meio-campistas. Além disso, outro destaque individual, Dumfries, lateral muito ofensivo, que faz muito essas diagonais, aparece na área, um cara que é praticamente um ponta, apesar de ser um ala. Inclusive marcou 2 gols nessa Euro, tanto no jogo contra a Ucrânia, quanto no jogo contra a Áustria. E uma variação tática que esse time tem, que foi possível ver no finalzinho do jogo contra a Macedônia, foi jogar no 4-3-3. O Dumfries deu lugar no segundo tempo para o ponta Steven Berghuis. Na verdade, eu nem sei se a pronúncia é essa, mas aí o time passou a jogar no 4-3-3. Com isso, o Depay foi jogar o lado esquerdo, o Malen continuou centralizado, e aqui do lado direito entrou exatamente esse ponta, né? No segundo tempo, o time passou a jogar no 4-3-3. E aí, com a boa movimentação do Malen, isso prende um pouco mais o Depay, e a gente começa a imaginar se o Malen realmente vai ser titular desse time ou se há uma disputa por posição exatamente com o Weghorst. Jogando no 4-3-3, o Weghorst poderia ser o centroavante, o Depay jogando de um lado e o Malen do outro, mas aí os dois ficariam um pouco mais presos, né, tendo que dar amplitude, essa amplitude que normalmente é dos dois laterais, jogando como alas num sistema de 3 zagueiros. Mesmo o De Roon, se ele for jogar um pouco mais recuado, ele vai ser o terceiro zagueiro. Isso vai fazer com que esses caras se aproximem e até tenham mais liberdade, mas eles são homens de mais velocidade e puxada no contra-ataque, nem tanto assim de imposição num hipotético 3-4-3 na fase ofensiva. Mas são possibilidades aí que o De Boer tem para montar esse time holandês, que é muito rápido, muito jovem, muito versátil. Eu mesmo não achava que o time da Holanda era candidato a título ou a chegar longe, né, nessa Euro, mas me surpreendeu esse jogo contra a Macedônia, que inclusive jogou bem, meteu bola na trave, fez 2 gols que foram anulados, e bem anulados, diga-se, mas a Holanda me surpreendeu bastante no jogo de hoje. Uma equipe bastante ofensiva, bastante veloz, bastante versátil e que com certeza vai dar muito trabalho para os outros adversários, para os grandes favoritos. É bom evitar a Holanda porque, além de tradição, tem um time muito forte. E além de não contar com o Van Dijk, não conta também com o Van de Beek, que não foi convocado por estar lesionado. Era um meio-campista que joga um pouco mais à frente, jogador do Manchester United. Chegou ao Manchester nessa temporada, não teve muitas chances, né, lá com o Solskjaer, mas era outro bom adendo, bom advento que o time holandês tinha, mas não está podendo contar com ele nessa Euro. Ainda assim, tem um time que ainda conta com Promes no banco de reservas. O Ake é uma outra possibilidade de zagueiro canhoto, né? Empurrando o Blind ou para o meio ou para a lateral, sempre muito versátil o Blind. Mas essa Holanda com certeza tem tudo para chegar longe nessa Euro, se conseguir repetir o desempenho da partida que fez contra a Macedônia na terceira rodada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!